é de que a gente não pode desistir nunca. Não existe nada impossível para o ser humano que é persistente. E por isso a minha mãe dizia para mim: Lula, você teima, que a coisa vai acontecer. E foi assim que nós fizemos esse país crescer. Só para você ter ideia, o Brasil, que não tinha dinheiro para pagar as suas exportações, as suas importações, o Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, esse país começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. E quando eu deixei a presidência da República, a economia brasileira crescia 7,5%, o comércio crescia 13%, e a gente tinha gerado 24 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O salário mínimo tinha dobrado e os trabalhadores que fazem acordo salarial tinham feito acordo acima da inflação durante todo o período. Pois bem, só para vocês terem ideia, quando nós deixamos o governo em 2010, a indústria automobilística, Fernando Nunes, vendia 3.600.000 carros. Dia 31 de dezembro de 2010, a indústria automobilística vendia 3.600.000 carros. Eu voltei 15 anos depois, e a indústria automobilística estava vendendo apenas 1.600.000 carros, 2 milhões de carros a menos do que vendia em 2010. E agora já recuperou, já está vendendo 2.600.000, e nós queremos terminar o mandato ela vendendo a mesma coisa que vendia em 2010. A economia brasileira não crescia. Vocês estão lembrados que em janeiro de 2003 eu fui para Hiroshima, no Japão, participar do encontro, encontrei com a secretária, a diretora-geral do FMI, e ela me disse que a economia do Brasil ia crescer apenas 0,8%. E eu disse para ela que ela não entendia de Brasil, ela não me conhecia, e que ela ia ver que a gente ia crescer mais. Nós crescemos no primeiro ano 3,2%, um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. No segundo ano de mandato, em 2024, as pessoas diziam assim para mim: ô Lula, a economia não vai crescer mais que 1,5%. E a economia cresceu 3,4%. Agora as pessoas dizem: a economia vai desacelerar, ela vai crescer menos. E eu quero dizer para vocês, nesse dia 7 de abril de 2025, na frente dos trabalhadores que estão aqui no Mercado Livre, outra vez a economia brasileira vai surpreender. Porque essa gente que fica discutindo o chamado mercado, essa gente que fica discutindo, sabe, a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares e milhares e milhões de pessoas. É por isso que eu tenho uma crença que eu digo sempre o seguinte: todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre, mas todo país que tem pouco dinheiro na mão de muitos é rico. E é isso que está acontecendo neste instante nesse país. Depois que nós chegamos à presidência, todas as categorias profissionais fizeram acordos salariais acima da inflação, o salário mínimo já aumentou acima da inflação 2 anos consecutivos, o emprego voltou a crescer todo ano, e agora em fevereiro foi 437 mil novos empregos criados nesse país, e o crédito está acontecendo com muita força nesse país, muita força. Eu queria que vocês soubessem que esse crédito que o companheiro Fernando Haddad falou, o E-Social, que é financiado pelo salário, antes de vocês fazerem qualquer consulta a qualquer banco com a carteira digital de vocês, vocês precisam consultar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque eles vão oferecer juro mais barato para vocês, inclusive para a negociação da dívida. Aquele quadrado disso é verdade. A partir do dia 25 agora, a partir de agora, se você tinha uma dívida pagando 4%, 5% ou 6% de juro ao mês,
você vai renegociar a sua dívida, você pode trocar inclusive de banco e você vai pagar metade do que você pagava. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que o dinheiro circule. Na hora que todo mundo tem um pouco de dinheiro, as pessoas vão no supermercado, as pessoas vão na loja, as pessoas vão no shopping, as pessoas vão no Mercado Livre fazer compra. Na hora que o comércio começa a funcionar, ele gera emprego. O comércio começa a funcionar, ele desenvolve mais um emprego na indústria, a indústria gera mais um emprego, mais um salário, o comércio mais um emprego, mais um salário. E quando eu vejo o Fernando dizer que vão investir em tudo aqui, desde logística até investimento em novas lojas, 34 bilhões de reais, eu sou obrigado a dizer para vocês que eu sou um cara de muita sorte, porque esse país passou muito tempo com muito pouco investimento. E só o ano passado, eu recebi notícia, Yunis, a indústria automobilística, que mais de 10 anos não fazia investimento no Brasil, e vai investir 139 bilhões de reais até 2028. A indústria do aço vai investir mais 115 bilhões de reais. A indústria da construção civil vai investir mais 120 bilhões de reais. O PAC que nós anunciamos é mais 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. Ora, se tudo isso não gerar emprego, o que vai acontecer nesse país? Todo mundo vai ter um pouquinho, todo mundo vai comprar, todo mundo vai poder dar um presente para o filho, vai poder dar um presente para a mulher vai dar um presente para o marido vai dar um presente para o filho, ou seja, a economia começa a funcionar e todo mundo ganha. E é isso que eu quero que aconteça no Brasil, porque eu quero um país de classe média. Eu não quero um país em que algumas pessoas podem comer 10 vezes por dia e a outra passa 10 dias sem comer. Eu quero um país em que todas as pessoas possam ter as coisas. Nós precisamos abolir a ideia de que as pessoas mais humildes, mais pobres, não gostam de comer bem. Porque tem gente que acha que nós gostamos de comer carne de segunda, que nós queremos ir na feira na xepa para pegar coisas mais baratas, tudo amassada. Acha que a gente não gosta de viajar, acha que a gente não gosta de se vestir bem, acha que a gente não gosta de ter acesso às coisas que nós produzimos. Não. Nós temos que dizer, nós gostamos de nós mesmos, nós queremos ganhar bem, nós queremos nos vestir bem, nós queremos morar bem, nós queremos comer bem, nós queremos criar nossos filhos com uma boa educação, o povo tendo uma boa saúde, e é por causa disso é que o SUS está fazendo uma revolução nesse país. E esse país de classe média está nas nossas mãos, não depende de ninguém, não depende dos Estados Unidos, não depende da China, não depende da Argentina, depende de nós brasileiros. É por isso que nós fizemos uma propaganda com o Ronaldão em 2003, em que a gente dizia, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu queria que vocês soubessem que o que eu vi hoje. Normalmente, Fernando, um presidente da República, quando ele visita um empreendimento como esse, ele chega aqui, encontra com a direção, vai para o escritório, toma um café, a direção mostra um vídeo para ele das coisas que estão acontecendo, ele vira as costas e vai embora. Ele sequer olha na cara de quem trabalha nesse local. Sequer ele conversa com algumas pessoas. E eu adotei como critério de exercer a presidência, em qualquer lugar que eu chego, eu quero conhecer, eu quero conversar com pessoas, eu quero ver como funciona, eu quero saber se as pessoas estão alegres. E posso dizer para vocês, depois de tantos anos, visitando tantos locais de trabalho, quero te dizer, Fernando Yunis, que eu nunca vi um local em que o povo tivesse mais alegria estampada no rosto do que eu vi hoje aqui. Não vi. E possivelmente, não é só pelo salário que a gente ganha que a gente gosta de trabalhar no local. A campainha está dizendo que Lula, para de falar que o pessoal tem que ir embora. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Possivelmente não seja só pelo salário que vocês ganham, porque a gente nunca está contente com o salário, a gente sempre quer um pouquinho mais, sempre quer. Quando a gente recebe aumento, aquele aumento só vale para o primeiro mês, no mês seguinte aquele aumento já não vale mais nada. Mas muitas vezes, tão importante ou mais importante que o salário, é o ambiente que a gente trabalha, é o sonho que a gente tem, é a esperança que a gente nutre, é a expectativa de que amanhã as coisas vão dar certo aqui. E a quantidade de meninas e meninos que me falaram,
eu já fui promovido, eu estou aqui há 3 anos, eu entrei aqui e não sabia nada, eu fui promovido, eu estudei, eu me formei, gente agradecendo o ProUni, gente agradecendo os institutos federais, gente agradecendo a salvação da vida dela por conta do SUS. E eu acho então que vocês construíram aqui dentro desse galpão maravilhoso um sonho. Eu acho que vocês poderiam ser considerados construtores de sonhos, porque vocês sabem que depende muito de vocês as coisas melhorarem a cada dia. A minha mãe, uma mulher analfabeta que veio de Pernambuco para não morrer de fome com 8 filhos, mesmo quando ela não tinha nada para colocar no fogão para fazer para a gente, eu nunca vi minha mãe reclamar da vida. Ela falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês estão trabalhando num local em que permite que vocês continuem sonhando, que permite que vocês continuem acreditando. É por isso que eu digo para vocês, não parem de estudar, não parem de estudar, pelo amor de Deus. O estudo e a formação profissional de vocês é o que vai garantir a estabilidade de vocês para o resto da vida, é o que vai garantir sustentabilidade, é o que vai garantir a mulher enfrentar de cabeça erguida a violência contra ela, o tratamento que às vezes ela tem de forma secundária. É por isso que nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que o salário tem que ser igual entre mulheres e homens, se exercerem a mesma função, porque mulher não é cidadã de segunda classe, mulher não é objeto, a mulher ela tem o mesmo direito, tem mais mesma inteligência, e às vezes eu acho que tem mais inteligência, e às vezes eu acho que tem mais capacidade. Sem nenhum menosprezo a nós homens, eu acho que muitas vezes elas são mais capazes, mais corajosas e mais hábeis do que nós. Então eu queria dizer para vocês que não parem de sonhar. Pelo amor de Deus, não parem de sonhar. O que eu posso prometer para vocês é que eu tenho mais 2 anos de governo. Posso prometer para vocês, nós ainda temos muita coisa para fazer nesse país. Eu ainda quero fazer muita coisa nesse país, porque o que me interessa, na verdade, é o seguinte, é ver esse povo de cabeça erguida, é ver o brasileiro morando melhor, é ver o brasileiro comendo melhor, é ver o brasileiro estudando melhor, é ver o brasileiro passeando melhor, é saber que a gente pode fazer uma viagem para o exterior, é saber que a gente pode ir para o estado da gente de avião, é saber que a gente pode mandar o filho da gente fazer um passeio no exterior, sabe? É isso que nós queremos, não queremos nada demais, nós só queremos ser tratados com respeito, com decência, porque nós temos o direito, porque quem produz a riqueza desse país são vocês, não tem outras pessoas que participam da riqueza. Por isso, Fernando, eu quero te agradecer, quero agradecer a direção do Mercado Livre e quero dizer para vocês, valeu a pena eu fazer essa visita aqui. Sexta-feira passada, eu fui visitar os indígenas, sabe, no Mato Grosso do Sul. Eu fui no Xingu. Eu fui entregar uma premiação para o cacique Raoni, que tem 94 anos de idade. E eu fui lá ver como é que eles vivem. E as pessoas se queixam, mas os indígenas querem muita terra. Vocês já ouviram crítica, dizendo, não, mas eles têm 13% do território nacional, é muita terra para os indígenas. O que a gente se esquece é que eles só têm 13% hoje, mas antes dos portugueses chegarem aqui, eles tinham 100% da terra, 100% da água, 100% do ar que eles respiravam. Na verdade, eles não estão ocupando o nosso espaço, nós é que ocupamos o espaço deles. Então é apenas reconhecer e fazer justiça. E eu acho que é isso que está acontecendo com vocês. Gente nova, gente bonita, gente animada. Pelo amor de Deus, não desistam nunca. Não parem de acreditar nunca. Não parem de estudar nunca, porque vocês merecem ter um bom emprego e, sobretudo, merecem ser felizes e criar a família de vocês com decência. Um beijo no coração de vocês. Parabéns por vocês existirem e parabéns ao Mercado Livre. Boa tarde. Presidente Lula, Fernando Yunes, prazer estar com vocês. Em nome dos dois, gostaria de cumprimentar todos os que compõem aqui essa mesa e dar 2 recados rápidos a pedido do presidente para organizar um pouco a ação cidadã de cada um de nós nesse ano sobre aquilo que já está em vigor e sobre aquilo que pode entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a primeira coisa é apresentar um mecanismo de crédito para vocês, que talvez vocês tenham ouvido falar, mas vocês não tenham ainda familiaridade porque é muito novo.
Antigamente, um trabalhador, Fernando, para ter acesso a um crédito barato, a empresa tinha que fazer convênio com o banco para que ele pudesse ter o chamado crédito consignado, que é aquele valor que você abate da folha de pagamento antes de cair na tua conta. Isso dá uma garantia para o banco que permite a ele reduzir de 6% ao mês a taxa de juro para menos de 3%. Os bancos públicos estão emprestando nessa modalidade já a 2,5%. E quando entrar a concorrência dos bancos privados e a coisa ficar mais forte, nós podemos ter taxas ainda menores. Qual que é o recado a dar? Primeira coisa, ao invés de se endividar, procure trocar a sua dívida cara por uma barata. Às vezes você já está com uma dívida, ou no cartão de crédito, ou no crédito ao consumidor, ou com alguém do bairro, que às vezes cobra uma taxa de juros elevada. Então, a primeira maneira de se organizar a tua vida, ou a vida de alguém que você gosta, às vezes você tem uma irmã, ou um pai, ou uma mãe com essa dificuldade, troque a sua dívida cara por uma dívida barata. A prestação que você está pagando pode cair a metade se você usar o crédito consignado, justamente com a garantia do teu salário para diminuir a taxa de juros. Então, essa é a primeira coisa, é saber fazer bom uso desses novos instrumentos que o governo federal está criando para ajudar o trabalhador, que de outra maneira não teria acesso a esse crédito e pagaria 2, 3 vezes mais do que seria razoável. Isso lembrando que mesmo a redução da taxa de juro, ainda no Brasil o juro é caro. Então nós temos trabalho pela frente para continuar reduzindo a taxa de juro e impedir o superendividamento das famílias, que é a maior preocupação do presidente Lula, que a vida inteira foi trabalhador com carteira assinada e sabe, pela sua vida, o quanto é difícil, às vezes, você ter esse tipo de facilidade. Segunda coisa, quando a gente começa a trabalhar, às vezes a gente está estudando, precisa pagar a faculdade, às vezes a gente tem bolsa, às vezes a gente tem meia bolsa, às vezes a gente tem um financiamento. A gente começa lá de baixo. Tem gente que começa ganhando um salário mínimo, começa ganhando 2 salários mínimos, que começa ganhando 2,5, 3 salários mínimos. E o que se vê no Brasil é uma grande injustiça, que é o seguinte: mesmo você ainda ganhando 2, 3 salários mínimos, a partir do momento que você vai evoluindo na tua carreira, chega uma hora que o imposto de renda te pega. Então, no Brasil, Fernando, todo mundo que ganha mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda que é retido na fonte. Você recolhe para a Receita Federal e o trabalhador nem vê o dinheiro, porque já é retido na fonte. Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, é uma promessa do presidente Lula, de campanha, que ele quer honrar, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. 1 centavo. E quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar menos do que paga hoje, porque vai ter um desconto adicional para pagar menos. De 5 a 7 ainda paga, mas vai pagar menos do que hoje. E de um salário mínimo a R$5 mil, a pessoa vai deixar de pagar o salário mínimo. Isso pode representar, ao final do ano, um 14º salário. Nada mais, nada menos do que um salário a mais por ano, dependendo da sua faixa de renda. Quanto mais, todo mundo vai deixar de pagar a quem de 5 mil. Mas se você estiver ali ganhando 4 mil, 4.500, você vai poupar mais ou menos esse valor de imposto de renda ao final do ano. Então é como você recebesse um 14º salário. Isso depende da aprovação do Congresso Nacional. E é importante dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam o seguinte: vai abrir mão dessa receita, não vai faltar o dinheiro para alguma coisa da educação, da saúde? E, efetivamente, presidente, se você abre mão de receita, pode faltar dinheiro para a farmácia popular, para Minha Casa Minha Vida. Por isso que a lei determina que haja uma compensação.
E é muito legal vocês pararem para pensar qual é a compensação que a gente desenhou. A compensação é quem ganha mais de 1 milhão por ano, quer dizer, como 100 mil por mês, vai pagar 10% de imposto de renda. Aqueles que não pagam. Aqueles que não pagam. Nós temos 141 mil brasileiros que têm uma renda superior a 100 mil reais por ano e não pagam imposto de renda. Então é o pagamento dessa turma que vai beneficiar 10 milhões de brasileiros que ganham até 5 e 5 milhões de brasileiros que ganham até 7 mil reais. Vejam vocês o quanto esse país é desigual e injusto. Cobrando o mínimo de 141 mil, nós vamos favorecer 15 milhões de pessoas. É como se para cada um pagador você tivesse 100 brasileiros beneficiados. Essa é a equação que nós fechamos aí sob a batuta do presidente e levamos ao Congresso Nacional. Por fim, eu quero dizer o seguinte, é muito impressionante o trabalho que vocês fazem aqui. Enche os olhos o trabalho que vocês fazem aqui. A diligência, a dedicação, a precisão, é uma coisa muito legal de ver. E nós estamos em Montes Claros, como o Marinho falou, para o lançamento de uma nova unidade de produção de insulina, lá em Montes Claros, Minas Gerais. E a pessoa falou uma coisa para nós, eu falei assim, o que te fez escolher o Brasil para investir? Como o Mercado Livre, que não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa de um país irmão, um país vizinho. O que fez você investir no Brasil? E a resposta de vários diretores foram o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eles é que fazem a diferença. Então nós estamos aqui porque além de todo o trabalho que nós temos que fazer quanto governo para criar um ambiente de negócio, para atrair investimento, se não fosse a qualidade do trabalhador brasileiro, isso não se tornaria realidade. Então, fica o meu abraço, parabéns a vocês, a gente pretende voltar para a ampliação das atividades aqui. Um abraço, muito obrigado.